Fim de jogo no Estrela d'Alva, em Bagé, onde o Grêmio não jogava desde 1982. O Grêmio não era nem campeão do mundo ainda, quando jogou lá pela última vez. Mas hoje foi, ou na verdade ontem, o jogo foi de uma vitória tricolor por 2-0 contra os donos da casa. Guarani de Bagé 0, Grêmio 2. Vamos falar um pouquinho do jogo, quero falar também, vou falar de uma forma misturada, vou mesclar aqui as duas coisas, pincelando um pouco também a derrota da gurizada da base, né, por 3-2 diante do Cruzeiro na semifinal da Copinha, né, o Grêmio que chegou de novo numa semifinal de Copinha e foi eliminado, mas fez bela campanha, fez bonito e os dois jogos foram no mesmo horário, ou seriam no mesmo horário, né? Não fosse o atraso do jogo lá em Bagé, mas, que aliás é um absurdo, tá? Que aliás eu acho um absurdo, assim, o futebol é um negócio que se diz tão profissional, que mexe com bilhões e não sei o que, o público-alvo é o torcedor dos times que jogam, aí os caras botam dois jogos no mesmo horário do mesmo time, né? Obviamente categorias diferentes, coisas diferentes, mas não pode, cara, não pode botar nem o feminino, nem a base, nem nada, não pode. Ah, mas um é a FGF, outro é a Federação Paulista. Cara, tudo é afiliada da CBF, tudo tem que, sabe, a gente tá muito acostumado à várzea e a gente passa pano por umas coisas que a gente sempre tenta entender, sempre tenta, mas não pode, não poderia, sabe, tinha que ter mudado o horário de algum dos jogos, o da Copinha provavelmente seria muito mais fácil, né, tirar das 9h30, antecipar, mas enfim, fecha esse grande parênteses. Quero também falar desse jogo, porque assim, eu não vi, né, esse jogo, eu acabei não vendo o jogo da Copinha, porque eu tava vendo o jogo do time principal, né, do Gauchão, mas tem muitas formas de encarar, né, os mesmos fatos, a gente pode encarar de formas diferentes, a gente pode tirar conclusões diferentes vendo a mesma coisa. E o jogo de Bagé ali me fez pensar um pouco nisso. Eu tava vendo, assistindo, um joguinho truncado, um joguinho típico de gauchão, né? O time do interior ali num jogo físico, num jogo compactado, tentando truncar o Grêmio, tentando escapar uma vez que outra, sem a mesma qualidade, mas com muito empenho e suor, né? Fazendo uma Copa do Mundo. E lá pelas tantas, eu cheguei a pensar, quando estava 0-0 ainda, pouquinho antes até de o Grêmio abrir o placar, já no segundo tempo, eu pensei assim, cara, eu volto e meia faço isso, né? Eu penso, o que eu vou falar do jogo de hoje, o que eu tô achando, né? Desde que eu não escrevia, né, no Globoesporte.com e etc., as colunas e tal, eu pensava, o que eu vou falar, qual vai ser minha tese, qual vai ser o... E eu tava pensando em falar, se o 0-0 persistisse, eu tava pensando em fazer minha primeira crítica. Crítica não, mas primeiro baixo astral. Porque todo mundo tá adorando tudo, concordando com tudo, tá tudo muito lindo, a direção tá acertando, nas contratações, nas dispensas, o Luiz Castro é maravilhoso, da Europa, papapá. Mas eu ia dizer aqui o seguinte, cara, não existe terra arrasada, tá tudo certo ainda, tudo... né, não tem nenhum drama aqui. Eu acho até que a estratégia pensada para o início da temporada e, portanto, para o jogo lá de Bagé especificamente, estão acertadas, né? Tá dando espaço para a gurizada, tá mesclando o time, alterna o time principal, o time mais esvaziado no jogo seguinte, isso vai culminar num time mais principal no Grenal. Então, assim, acho que tá tudo certo no conceito, na aplicação. Mas, dito tudo isso, né, eu não questiono o time botado em campo em Bagé, mas eu questionaria o 0-0. Eu diria assim, cara, tá tudo certo, não tô fazendo uma crítica macro, mas eu esperava ver tudo que eu tô vendo, né, em termos de planejamento, de estrutura, de escalação, tá tudo certo. A gente pode... eu preferia que jogasse o fulano, não o Beltrano, né? A gente pode ter aqui umas discordâncias pontuais, mas... de forma geral tá tudo certo, e juro que eu pensei o seguinte, mas eu esperava
ver um 2-0 pro Grêmio nesse jogo, pelo menos. Sabe? Faz um 2-0 protocolar, passa ali né? Passa o carro no jogo e vai-te embora. Não precisa dar show, não precisa golear, não precisa de nada. Ainda mais depois do jogador do Guarani expulso, cara, aquele 0-0 persistente tava me incomodando um pouco, mesmo sabendo que gauchão não quer dizer grande coisa. O próprio título, que dirá uma infelicidade de um resultado ruim na primeira fase, né, que provavelmente o Grêmio se classificaria empatando lá hoje, ou até mesmo perdendo, né, então não significaria grandes coisas, mas eu ficaria frustrado, assim, cara, porque, poxa, o time que entrou em campo do Grêmio tem cacife, e eu diria até mais, obrigação de ganhar do Guarani de Bagé jogando em qualquer lugar, né, gente? E aqui não é nenhuma crítica ao Guarani de Bagé e muito menos ao Duda Garbi, mas né, os caras têm o patrocínio do canal do YouTube do Duda. O Duda, meu amigo, me dou bem com ele e tal, gente boníssima. Longe de ser uma crítica, eu acho que inclusive que o Duda tá voando, né? É um mérito o cara conseguir patrocinar um time profissional ali. Só que assim, né, o Duda Garbi ainda não é o Cazé TV, né? Não é o Casimiro lá. Então, a gente sabe que eles trabalham com cifras, nossa, muito, muito inferiores às cifras do Grêmio. O Grêmio faz 5 times e o 5º time deve ter uma folha salarial infinitamente maior que a do Guarani de Bagé, né? Então, assim, fora a estrutura que os caras têm para trabalhar, de musculação, de profissionais no entorno, de nutricionista, então, assim, cara, né? A gente sabe que o empate, por mais que não representasse grandes coisas, seria frustrante. Mas aí o Grêmio foi lá e fez os gols e eu acho que tá tudo certo. O meu vídeo poderia acabar aqui, porque é isso, cara. Assim, numa análise macro mais resumida, eu diria que é isso. Que o Grêmio tá ainda, que tem muita coisa que ainda é inconclusiva, né? O Grêmio ainda precisa ganhar um ritmo maior de jogo, as ideias do Luiz Castro ainda precisam estar mais introjetadas no time, não dá para cravar críticas negativas ou elogios exagerados para ninguém nesse momento, para nenhum mecanismo, nenhuma individualidade. É início de temporada, uma temporada atípica, tudo é muito assim, na minha opinião, né? Tudo é muito subjetivo, assim, tudo muito ainda cedo, né, para grandes cravadas, mas a análise macro que eu faço é positiva, assim, não é um positiva, meu Deus, nós temos uma máquina, vamos ganhar tudo esse ano, mas, cara, eu acho que a coisa está caminhando direitinho dentro das condições do Grêmio, dentro de uma realidade ali que se impõe. Eu acho que tá tudo, por hora, aparentemente andando bem, e o próprio jogo de hoje acabou tendo um desfecho favorável. Tudo certo, segue a vida. Aí eu vou falar de 2 jogadores especificamente e fazer uma terceira análise, que não é sobre um jogador, é sobre uma questão maior, para fechar o vídeo. Os 2 jogadores, eu vou falar rapidamente. Um é Carlos Vinícius, porque assim, cara, não tem como falar de Carlos Vinícius, não tem como não falar. O cara tinha recém-entrado e faz um gol, sabe? Numa bola muito mais difícil para cabecear do que aquela do André Henrique no primeiro tempo, que ele acabou cabeceando no poste e tal. Mas assim, o cara tá abençoado. E assim, gente, o Grêmio não tem time para ganhar grandes títulos esse ano. Brasileirão, praticamente impossível. Copa do Brasil não é impossível, porque é Copa, mas muito difícil, né? Agora, se o Carlos Vinícius continuar nessa fase que ele tá, que lembremos, começou no Brasileirão do ano passado, não é coisa de gauchão. Eu não duvido de nada, cara. Principalmente das Copas, assim, mas eu não duvido de nada. O cara tá numa fase que, se ele mantiver algo parecido, gente, é enlouquecedor. É muito melhor do que os primeiros jogos. Esses dias eu vi a comparação dos primeiros 17 jogos do Jardel, do Soares e dele. E os primeiros 17 jogos do Jardel e do Soares foram muito bons.
E o dele é muito melhor, né? Mais gols, mais hat-tricks, mais tudo, né? Então, é assim, cara, eu tô até um pouco assustado. Nossa, o que tá acontecendo? Eu tô com medo que ele esteja gastando esses gols todos e daqui a pouco a fonte vai secar. Mas, sério mesmo, é impressionante o que a gente tá vendo. Eu já falei em algum momento, essa foi a melhor contratação da gestão anterior, que fez a sua melhor janela, a última, né? Tirando o Suárez, eu sempre tiro o Suárez, porque o Suárez é um outro contexto, uma outra questão, mas assim, essa contratação talvez tenha nos salvado de rebaixamento e foi uma das poucas boas heranças da gestão anterior para o Grêmio, de agora. Né? O Arthur, lembremos, foi ele que pediu, quis vir para o Grêmio, né? Assim como o TT também agora. Então não é um grande mérito da direção, assim, sabe? O Arthur, tudo bem, eles devem ter trabalhado para trazer o Arthur, mas assim, não, o mérito deles é o Carlos Vinícius, né? Um monstro, um monstro. E o outro jogador que eu quero comentar, na verdade, é manifestar uma dúvida que eu fiquei no jogo de hoje, que é o William. Cara, o William é titular do Grêmio ou não? Eu não consigo entender. Eu não sei o que se passa na cabeça do Luiz Castro, porque para mim, claramente, o Arthur está sendo poupado, foi poupado hoje, né, pro Grenal, o próprio Amuzu, né, o Carlos Vinícius entrou no finalzinho do jogo, mas durante boa parte dele estava sendo poupado também, Marcos Rocha, a mesma coisa. Cara, o William jogou 90 minutos. O William jogou 90 minutos. Será que ele tá fora do Grenal? E se ele não tiver fora, ele tem fôlego aos quase 38 anos para encarar uma viagem ida e volta até Bagé, sendo que aí no meio dessa ida e volta ele joga o jogo inteiro, um jogo físico do interior do estado e tal. Eu fiquei curioso, cara. Fiquei curioso. Eu entendi assim a escalação do William no sentido de que precisa de minutagem, precisa retomar o ritmo, tudo bem, pode ser isso e tal. Mas 90 minutos? Fiquei muito curioso para entender o que o Luiz Castro está pensando sobre o William na temporada, ou pelo menos nesse início de temporada, que é o início de temporada barra pré-temporada, né, ao mesmo tempo. Mas mais especificamente ainda sobre o que ele pensa no Grenal, né, pro William. Não sei se vai entrar em campo, né, mas ser titular já tô achando um pouco improvável, não sei mesmo, não entendi. E aí a análise macro que eu faço, que eu disse que era para fechar o vídeo, é um pouco sobre o que eu falava no início lá, né, de que sobre o mesmo fato a gente pode ter conclusões diferentes, a gente pode olhar assim, cara, uma noite, facilmente alguém pode estar concluindo agora assim, uma noitezinha melancólica é forte, porque o Grêmio ganhou o jogo, né, do Gauchão, mas uma noite insossa do Grêmio, né, como clube, né, eliminado da Copinha, que é de fato uma notícia triste, um balde de água fria, e uma vitóriazinha sem grandes encantamentos ali em Bagé, numa rodadinha morna de gauchão. Uma noite insossa, para quase triste, para quase melancólica, né, em virtude da Copinha do Grêmio hoje, né. Eu não vou olhar por esse lado, cara. Eu resolvi encarar da seguinte forma a noite de hoje. Uma noite para celebrar a base gremista. A base gremista, porque é aí que pode estar o ouro. E não é o ouro da venda, da grana, que também é algo que acontece. A grana, o ouro desportivo, a entrega em campo. Gente, o Grêmio tá... Podemos contar juntos aqui, mas sei lá, uns 8 guris da base no radar. Uns 8, talvez. Se 2 virarem, né, se 2 acontecerem, assim, é um negócio extraordinário para o Grêmio. Assim, é o Grêmio contratar o Arana para a lateral esquerda, o Roger Guedes ali, que o Grêmio queria e não conseguiu, e o Arrascaeta, sei lá. Imagina o Grêmio contratar o Arrascaeta, o Roger Guedes, impossível, né? Mas imagina se 2 ou 3 guris da base acontecem. É isso, cara. Porque dependendo do tamanho desse acontecimento, pode ser isso. Pode ser comparado a um Roger Guedes, por exemplo. Que, aliás, era da base do Grêmio, né? Tipo,
Então, assim, isso me empolga. Isso a gente viu na noite de hoje. Embora os guris da Sub-20 da Copinha, que na verdade são tudo Sub-17, né? Eles jogam um torneio Sub-20, mas o Grêmio coloca uma galerinha bem mais abaixo dessa idade. Embora eles tenham perdido, tenham sido eliminados, parece que o Grêmio fez 1-0, o Cruzeiro empatou, o Grêmio fez 2-1 e o Cruzeiro virou para 3-2, né? Então deve ter sido um jogão, assim. Dizem que o Cruzeiro da Copinha é um baita time, talvez seja o campeão. O Grêmio que perdeu pro campeão também, né? Palmeiras, se eu não me engano, o ano passado, na semifinal, se eu não tô viajando aqui. Mas, enfim, não, o Grêmio eliminou o Palmeiras. O Grêmio perdeu para quem na semifinal? Enfim, não vem ao caso. E aí, gente, é sempre bom lembrar que a Copinha iniciou com perdi esse número agora, 138, 150, 140, 100 e lá vai pedrada times. Vamos botar aí 140 times, aproximadamente. 130, 150, vamos botar uns 140 aqui para ficar, né? Ou pode ser 170, não, acho que é mais para 140. E sobraram 4. Agora sobraram 2, né? Porque agora já vai ter a final. Mas até então, até hoje, tinham sobrado 4 de 140. E o Grêmio era um dos 4. Então assim, não vai ser campeão, não vai pra final. Tudo bem, é triste, é uma pena. Mas para que serve a base? Para que serve a Copinha? Para lapidar talentos pro profissional. Cara, aí vamos combinar, um jogão contra o Cruzeiro, lá e cá, o Grêmio sai na frente, os caras buscam e o Grêmio vai de novo e tal. Deu para ver que é pau a pau. Se jogasse mais outros jogos, o Grêmio ganharia uns, o Cruzeiro ganharia outros. Então assim, pro profissional, esse meu papinho aqui não importa. O que importa é caneco, foi campeão, não foi, mas pra base importa. Porque mais importante que o título é, cara, tem uma gurizada ali, o João Borne, tem mais uns 2 ou 3 ali que talvez já estejam numa mira diferenciada pelo clube, né? Poxa, e isso é salutar, isso aí é ótimo, né? Pode nos dar bons frutos ali na frente. Claro, a gente cansou de ver time que ganhou a Copinha, o próprio Inter já ganhou algumas vezes e não rendeu quase nenhum fruto bom. Aí tem time que não ganhou, que caiu nas quartas e uns 3 jogadores brilharam muito no profissional. Então, claro que é um pouco relativo, mas é um pouco relativo. Tem um indício forte ali de que pode sim rolar um aproveitamento desses guris no profissional muito em breve. E isso é excelente, né? Excelente. E por outro lado, né, ao mesmo tempo jogavam lá em Bagé guris que inclusive teriam idade para estar na Copinha e já estão jogando no profissional, né? Eu não vou saber dizer exatamente quais já tinham idade, que quais ainda não tinham, mas o Grêmio estava lá, fora o banco de reserva, né, que tinha Thiaguinho, Riquelme, não sei mais quem, mas assim, o Grêmio começou o jogo com uma zaga que inclusive eu acho que foi bem, né, formada por Vieri e Luiz Eduardo, né, que são 2 guris da base gremista, né. Depois entrou o Jefinho, que agora não é mais Jefinho, é Jefferson Forneck, sei lá das quantas, o Jefferson entrou bem, com personalidade, se impondo, guri pequenininho, mas foi para dentro dos grandões ali, em pleno interior de Bagé, no gauchão, né, um jogo pegado e tal, sabe, o Mac, eu achei que se soltou mais hoje, né, o Mac, poxa, a gente sempre falou, é o mais badalado de todos e é o que tá, assim, ainda patinando, e eu dizia que, calma gente, é base, é 17 anos, vamos dar um tempo e tal, hoje eu acho que se soltou mais e de perna direita, que eu acho que não é a boa dele, deu o cruzamento na cabeça de Carlos Vinícius para abrir o placar de um jogo truncado que caminhava para um empate de 0-0, né? Assistência do Mac, cruzamento na cabeça, né? Então, embora os 2 gols tenham sido dos velhinhos, né, do Carlos Vinícius e do Edenilson, cara, o primeiro gol tem participação
direta e fundamental do Gabriel Mack, de uma das joias da nossa base ali, mais badaladas, né? E fora os outros meninos aí, já citei alguns deles, né, que entraram ou que começaram o jogo. Então, assim, lá em São Paulo, lá em Taubaté, né, melhor dizendo, o Grêmio perdia pro Cruzeiro, mas deixando a marca de uma base que vem forte. E, enquanto isso, em Bagé, um time reserva do Grêmio disputava um jogo duro, truncado, contra um time tecnicamente frágil, mas fisicamente empenhado e forte. E também a gurizada da base do Grêmio deixava sua marca, mostrava talento, mostrava serviço. Por isso que eu digo, cara, quer olhar pelo lado triste? Tudo bem, uma vitória sem brilho, sem grandes jogadas e goleadas aqui em Bagé, e uma eliminação da gurizadinha lá no interior de São Paulo. É o lado triste. O lado bom, o lado que eu prefiro olhar, é que a base do Grêmio está dando frutos, bons frutos, e que alguns deles já estão saindo da casca. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.